Vamos lá. BBT, põe na tela aí para nós ver. Aí, ó, Dionísio Souza, vamos fazer um breve reagimento aqui. Algumas coisas que ele falou são importantes e precisamos colocar aqui em questão. Vamos lá. Meus amigos, o ocultista Vic Vanilla se indignou contra um posicionamento do Dr. Rodrigo Silva, emitiu uma resposta humilhando o Rodrigo, mas acabou se dando mal. Eu quero mostrar isso para vocês e, como sempre, emitir aqui uma opinião sincera e dentro da palavra de Deus. Já entra dando um like para nos ajudar. Você sabe, o like ele é muito importante. Ministério Raça Negra, tamo junto. E não é Raça Negra gosta ainda. Se inscreve aqui no canal para você não perder temas e assuntos que podem ser do teu interesse, então vem para cá. E se você quer melhorar a sua vida financeira, está precisando complementar a sua renda mensal, no fim do vídeo eu tenho uma oportunidade muito especial esperando por você, e nem se preocupa, que é de forma honesta e de forma segura. O que você realmente deve refletir é se aumentar a sua renda no fim do mês vai te ajudar e possibilitar você ajudar a sua família. Se você acredita que sim, fica até o final, que eu vou explicar exatamente como funciona, e bora lá. Bem, pessoal, o Vic Vanilla, que adora caçar algumas polêmicas, resolveu agora confrontar o Dr. Rodrigo Silva. E isso por causa de um posicionamento do Rodrigo Silva, que é um posicionamento, assim, de todos nós cristãos e que está extremamente claro e explícito na Bíblia Sagrada. Olha só aqui essa fala do Rodrigo Silva, para na sequência mostrar para vocês o que o Vic Vanilla falou sobre isso. Dá uma olhada. Ele achava que os caras estavam quebrando a aliança com Deus. O que eles estavam fazendo de errado? Porque Deus falava assim, eu sou o único Deus de vocês. Não tem outros deuses diante de mim. Porque eu sei que é meio petulante falando isso, principalmente numa cultura de tanto pluralismo religioso e ouvir o outro. Mas é porque Deus na Bíblia, o Deus da Bíblia, pelo menos aquele que apresenta, é um sujeito muito assim, olha, por mais que a 25 de março tenha liberdade para vender todas as bolsas, o dono da Gucci não vai falar que a falsa feita lá é igual à legítima. Sim, sim. Então Deus falou assim, eu sou o único Deus que há. Os ídolos não salvam vocês de nada. Não corram atrás dos ídolos. E o povo fazia o ídolozinho. Ele falou, tá bom, então se lasquem. Já que Baal é Deus, então vamos procurar ajuda a Baal. Então Deus tirava a proteção dele e o povo se lascava. Aí veio Nabucodonosor e destruiu a cidade. E assim, gente, o que o Dr. Rodrigo Silva falou aí, você não precisa de um curso teológico ou de um conhecimento aprofundado para entender. Isso é o básico do básico, que está extremamente explícito na Bíblia Sagrada, a saber que existe um único e verdadeiro Deus e que não divide a sua glória com outros deuses, com outras entidades. E por diversas vezes nós encontramos na Bíblia esse Deus se... Obrigado, Malu Lima, nossa parceira está aqui junto com a gente, recomendo aí, se inscrevam no canal dela, obrigado, está aqui nos acompanhando. Portando a esses outros deuses e entidades, essas imagens construídas por povos pagãos, como sendo nada mais, nada menos do que obras feitas por mãos humanas. Ou seja, Deus não reconhece outras divindades, e isso está extremamente claro. A religião judaica é uma religião monoteísta, não uma religião politeísta. É uma religião monoteísta, que reconhece um único e verdadeiro Deus. Assim como também nós cristãos... Excelente pergunta, Robson. Excelente pergunta. Por que o Vic Vanilla odeia tanto Jesus? Jesus, ele censurou uma classe. Qual é essa classe que Jesus censurou? Além de Jesus debater muito com os fariseus, tinha uma classe que Jesus ainda disse que era 2 vezes filho do inferno, porque percorria a terra. Os prosélitos. Por sua vez, o que é o proselitismo? Qual o problema do proselitismo? Deixa eu explicar aqui de uma forma assim bem sucinta. Existiam alguns grupos religiosos em Israel que assim a Bíblia conta de uma forma exemplar. Os prosélitos e os piedosos. Se você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, junto com Pedro e os demais apóstolos, estavam em intercessão os prosélitos. E o que é um prosélito? Prosélito era alguém que não tinha... Ela se converteu à fé judaica, mas veio de outras crenças. Por exemplo, a pessoa veio lá do
budismo. E ele traz alguns pontos de sua tradição do budismo para o judaísmo. Ele é alguém que se converteu, mas não fez uma coisa. Além da genuína conversão, dentro dos ritos judaicos, era uma pessoa que não tinha passado pela circuncisão. Então, a Bíblia trata dessa forma excepcional. Por isso que Jesus acabou censurando. Falou que fazia 2 vezes filho do inferno, porque nem entra e nem deixa entrar. O outro grupo, que são dos piedosos, prosélito é quem se simpatiza, né, com o judaísmo, mas não se circuncidou. No caso, o piedoso era o cristão, aquele que acabou se convertendo ao cristianismo, que era conhecido apenas na época como aqueles que seguem o caminho, e depois foi dado o nome de cristãos, que quer dizer pequeno Cristo, uma pessoa que imita Cristo. E, por sua vez, essas pessoas eram como se fossem os desigrejados de hoje em dia. Eu detesto esse nome, mas enfim, é um apelido que deram. É como se fossem os que não têm congregações, que não têm denominações para seguir. Então, a gente consegue identificar muito bem. E, inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não havia nenhum piedoso. E depois disso, Pedro teve a visão, todo mundo conhece, que uma voz lhe disse, levanta, mata e come. E ele tinha que ir aonde? Na casa de um piedoso. Porque Deus havia ouvido as orações e as esmolas do piedoso. O piedoso tinha mais obra do que o outro. Que coisa, né, para vocês verem. O piedoso, aquele que era rejeitado pelo judaísmo de Pedro e de alguns apóstolos, tinha muito mais obras, estava mais no caminho do que o outro camarada que Jesus censurou. E, inclusive, estava em Atos 2. Para quem não está acreditando no que eu estou falando, depois dá uma lida lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, qual eram os grupos de pessoas que estavam lá. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Até esse grupo censurado por Jesus está lá. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Senão vai longe. Somos monoteístas. E apesar de acreditarmos na Santa Trindade, composta por Pai, Filho e Espírito Santo, nós entendemos que essa crença não destoa do monoteísmo, uma vez que esses 3 seres, eles estão perfeitamente sincronizados. Pai, Filho e Espírito Santo, seres com os mesmos valores, os mesmos atributos, seres com o mesmo propósito. Então, não existem... Então, só para concluir aqui, que eu falei, esqueci. O Vic Vanilla é um prosélito, viu? Ele é um prosélito. Salomão se tornou prosélito quando ele juntou várias religiões ao judaísmo. Tanto que vocês podem ver que ele vai fazer uma citação aqui, que daqui a pouco eu vou pegar esse ponto aí da citação dele. Divindades diversas, propósitos distintos entre a Santíssima Trindade. Existem os mesmos valores e um mesmo propósito. É igual quando a Bíblia fala sobre o casamento, que o varão deixará o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua esposa e serão uma só carne. Não é que eles vão se fundir e se tornar uma mesma pessoa, mas que serão 2 pessoas em um mesmo propósito, em um mesmo caminho, em uma mesma direção. E a Santíssima Trindade desfruta de uma sincronia extremamente perfeita e harmoniosa entre si. Como eu disse, os mesmos valores, os mesmos atributos, a mesma essência. Então nós cremos em um único e verdadeiro Deus. A nossa crença, ela é monoteísta. Agora, olha só o que o Vic Vanilla falou. Eu quero saber, né, se os judeus concordam com isso aqui. Se os judeus... É isso que eu vou... Opa, até bati aqui. É isso que eu vou mostrar daqui a pouco, se os judeus concordam com isso. São politeístas. Porque olha só o que o Vic Vanilla fala, e agora ele está mentindo a ser judeu, né? Fala em hebraico, é o cara que conhece do judaísmo e tal, quer construir um templo, ele está mentindo a ser judeu. Olha só o absurdo que esse camarada teve a coragem de falar. Isso só mostra uma mente conturbada e distorcida pelo diabo para dar margens a interpretações diabólicas. Olha o que ele falou.
Eu vou falar algumas coisinhas aqui que o Chakran, o mentiroso do Rodrigo Silva, o arqueólogo, historiador formado na faculdade da própria igreja, não quer que vocês saibam. Vocês sabiam que os antigos hebreus cultuavam vários deuses da região do Levante, da Mesopotâmia, e que isso nunca, eu repito, nunca interferiu Deu na uma fé travada aí? e na relação. Travou? Travou? Vou voltar um pouquinho aqui. Opa, sumiu a imagem dele. Aí complica. Tá, vocês estão vendo a imagem? Ah, agora apareceu. Pelo menos para mim, não sei para vocês. Vou voltar aqui, vamos lá. Os hebreus cultuavam vários deuses da região do Levante, da Mesopotâmia, e que isso nunca, eu repito, nunca interferiu na fé e na relação deles com Adonai, com o Deus bíblico. Exatamente, eles acreditavam numa espécie de hierarquia divina. E isso a igreja não quer que você saiba, porque além de libertar, acaba com a intolerância religiosa. E a intolerância religiosa é lucrativa para eles porque eles monopolizaram a figura do divino. Para de ficar pagando podcast, né, Rodrigão? Pinóquio Silva? Vem pro debate de verdade, para de ficar espalhando suas mentiras sobre Israel para vender pacote de turismo para lá. Vem com a verdade aqui do historiador. Enfim, em 2012, durante as escavações arqueológicas da doutora Ana Eirich e do Dr. Hamoud, que são chefes do Departamento de Antiguidades de Israel, da Autoridade em Antiguidades de Israel, encontraram um sítio arqueológico a 8 quilômetros de Jerusalém, templo do antigo templo de Salomão, onde ficava o antigo templo de Shlomo. Encontraram um segundo templo chamado Tel Motzah. Isso saiu em toda a mídia de Israel, até no principal jornal local, que é o Haaretz, que vocês podem encontrar até de forma virtual. O próprio governo de Israel e as maiores faculdades de Israel validaram aquele sítio arqueológico como as ruínas do antigo templo de Tel Motzah. E sabem o que era o templo de Tel Motzah? O templo de Tel Motzah era um local onde os antigos hebreus prestavam culto a vários deuses do Levante, da Mesopotâmia, e principalmente a Asherá, a grande parte feminina do divino, que foi Azera, né? Foi sufocada pelas religiões escravagistas patriarcais. E estes cultos, ao contrário do que o Rodrigão fala, não eram proibidos pelas autoridades rabínicas de Israel da época, nem pelos Koanim, os sacerdotes do primeiro templo. Nessa época, que vem desde 900 anos antes da Era Comum até aproximadamente o ano de 10 antes da Era Comum, os dois templos eram mantidos em atividade. O Templo de Salomão, servindo como um local de culto ao deus Adonai, Elohim, e o segundo templo de Tel Motzah, servindo como local de culto aos outros deuses inferiores na hierarquia divina, que serviam ao grande Adonai como sendo forças da natureza. Bom, vocês estão vendo que ele deu data aí, 900, né? 900 antes da Era Comum, que é antes de Cristo. Qual que é o rei que foi que reinou, né? Que imperou em Jerusalém a 900 antes de Cristo? Quem foi? O rei Salomão. E o rei Salomão, ele foi o quê? O primeiro, podemos dizer que foi o primeiro prosélito entre os judeus. Existiam outros, sim, que tinham proselitismo? Sim, existiam. Mas, assim, o primeiro que a gente tem, assim, como registro patenteado, que inclusive fez questão de levantar altares a outros deuses, foi Salomão. Simples assim. Eu acho que não precisa ser muito inteligente, né, no quesito arqueologia e história bíblica para conhecer isso daí. Foi só chegar aquele mundaréu de mulher pro lado dele que corrompeu o homem. Quem não estiver acreditando em mim, dá um Google agora. Agora não, depois, acabando aqui a live. Procura no Google, procura Rei Salomão, e quando foi que ele imperou? Exatamente 900 anos antes de Cristo. E aí? O último tiro agora, senhor Rodrigão. Depois eu posso até conversar. Ah, e ele fala que até o ano 10 antes de Cristo ainda tinha, né? Bom, na época que nós vemos aí que Cristo, o período da verdade viva, quando Cristo esteve entre nós,
Tinha uma dualidade ali em Jerusalém, todo mundo conhece, né? Tinha o Distrito Vermelho, como conta lá no The Chosen, enfim. Então, inclusive, até o próprio Império Romano estava tomando conta ali. Então, tinha outros deuses ali, mas não faziam parte do judaísmo. Ele já está torcendo. Você em hebraico, se você quiser, anime da Berivim. O nome Elohim, que é o nome de Deus no livro de Gênesis, Bereshit, em hebraico. Elohim significa um plural, na verdade. Sim. El significa Deus, soberano, e o final, im, essa terminologia indica um plural masculino no hebraico. Então, Elohim, a melhor tradução, Deus dos deuses. Já vai tomar uma lavada, viu? Já vai tomar uma lavada, porque tá traduzindo errado. Deuses. Hierarquia. Deus, soberano, Tá certo. e os outros deuses, cumprindo as suas funções para que o todo funcione. Essa dualidade de monoteísmo contra politeísmo, isso foi criado por quem ganha com a fé, com os exploradores da fé. Principalmente o cristianismo. Porque os judeus, os umbandistas, os candomblecistas, os budistas se dão muito bem em Israel. Há espaço para todos, porque crer em um Deus soberano e poderoso não faz os outros deuses não merecedores da nossa atenção também. As religiões nunca se dividiram antes do cristianismo, que veio com a sua separatividade e dualidade. Tem certeza? Tem certeza? Tu vai tomar uma lavada monstra agora, viu? Tu vai tomar uma lavada monstra já. Tu vai passar uma vergonha daquelas. Estou montando o primeiro templo ecumênico, a primeira igreja ecumênica para Deus pessoas me defenderá, e quase que eu me beijo aqui. de todas as religiosidades. Em breve eu lançarei novidades. Deus defenderá. Bem, pessoal, tá aí o posicionamento do Vic Vanilla. E agora ele está se achando judeu, né? Um conhecedor de hebraico e com um posicionamento de fazer vergonha. Eu quero ver se um judeu convicto vai concordar com ele. E olha só a perspectiva do cara. Ele diz que a questão de Deus em relação a Israel não era a respeito da exclusividade, e sim era que Deus queria ser reconhecido como o chefe dos deuses, o Deus supremo. Não tinha nenhum problema se Israel cultuasse a outras divindades, desde que não se esquecesse dele como sendo o Deus que está acima das demais divindades. E isso é assim um baita de um absurdo. Você não encontra nada na Bíblia, nada na Torá que venha reforçar esse tipo de ideia. Mas contra essa ideia, sobeja uns exemplos. Por exemplo, no caso do profeta Elias, que confrontou o povo de Israel, porque o povo de Israel estava vivendo na prática do ecumenismo. Eles serviam a Baal e também serviam ao Senhor. Para o povo de Baal, isso não era um problema, porque eles já eram politeístas. Então, servir a diversas entidades era uma prática normal, mas para o povo de Israel, não. O povo de Israel, Deus tinha um pacto de exclusividade com eles. E uma prova disso é a fala do profeta Elias com o povo de Israel. Elias confronta o povo de Israel. Diz, até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a ele. Mas se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Mas ele mostra claramente que Deus não aceitava essa mistura, esse ecumenismo. Elias poderia muito bem ter corrigido o discurso dele. Gente, pode servir a Baal, mas coloque ao Senhor acima de Baal. Gente, coloque o Senhor como Deus soberano. Não precisam parar de cultuar a Baal. Só precisam reconhecer a divindade do Senhor que está acima de Baal. E não foi isso que ele falou. Ou vocês servem a um ou a outro. Isso está muito claro. E também a respeito, ele cita aí, né, do Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi destruído justamente por conta da idolatria. Porque Salomão, na sua velhice, ele começa a servir os deuses das suas mulheres, levantar altares para esses deuses. E Salomão, ele servia ao Senhor, ele cultuava o Senhor. Mas além do Senhor, ele começa a levantar altares também para as mulheres com as quais ele era casado. E aos olhos de Deus isso foi mal. Deus enxergou que com essa ação, Salomão estava desviando o coração dele. E antes disso acontecer, Deus falou com Salomão em sonho. E falou que havia ouvido a oração dele, que havia consagrado aquele templo, mas que se Salomão, se o povo de Israel servissem a outros deuses, e o Senhor usa até essa expressão aqui, se vocês servirem a outros deuses, essa casa que é tão aclamada, que é tão pomposa, se tornará em morada de morcegos. E foi justamente o que aconteceu.
O templo foi destruído e devastado por causa da idolatria das pessoas. Porque Deus queria exclusividade no coração de Salomão, na vida de Salomão. E assim, gente, sobejam de exemplos que a questão de Deus com o povo de Israel, e é hoje com a humanidade, com todos nós, é de exclusividade. Ele é um único e verdadeiro Deus. E eu sei que o que o Vic Vanilla quer com essa expressão, com essa interpretação mirabolante, né, ele quer reforçar a crença dele, né, a crença dele que é totalmente antibíblica, que é totalmente contrária à Torá, de cultuar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vi um comentário aqui, achei interessante. É o que levou Judá para o cativeiro babilônico e Israel à queda em 722 a.C. Heresia do Vic. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Tem uma coisa, poucos protestantes conhecem, e eu recomendo. A Bíblia Católica tem o livro de Macabeus. Ela tem 7 livros, não toda mais do que a Bíblia evangélica protestante. Eu recomendo, quem puder, ler o livro de Macabeus. Quem pensa que o templo, que era da época de Cristo, é o templo de Salomão? Não. Tem muita gente que fala. Você vê como que é a falta de conhecimento. Quando foi erguido o 3º templo de Salomão. E já foi erguido. É conhecido como o Templo de Herodes. A profecia que fala sobre se assentar no lugar de Deus, o livro de Macabeus fala sobre isso. Parte dessa profecia se cumpriu. Foi feito no templo para adorar a Deus, Adonai, colocaram Zeus. Lê o livro de Macabeus para não dizer que eu estou mentindo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre onde supostamente está a Arca da Aliança. Está aqui no canal André Carpano. Depois vocês dão uma olhada. Eu cito por cima essa história de Macabeus. E eu recomendo. Recomendo. Quem quiser conhecer essa história. Ixi, faz tempo! Na época do... Ó, faz tempo! Foi o templo de Herodes, que era da época de Cristo. Ó, já tem tempo que foi erguido o 3º templo e tem gente aí que não faz a mínima ideia disso. É pra vocês verem, falta de conhecimento teológico. Mas, enfim, vamos voltar o comentário aqui do Dionísio Souza. Diversas entidades. Ele fala até assim, mas nas escavações eram encontrados resíduos de ídolos pagãos lá no templo, porque o povo de Israel, era comum para o povo de Israel cultuar outras divindades. E sim, isso eu até reconheço. Só que a Bíblia mostra diversas vezes o povo de fato cultuando outras divindades, mas que Deus aprovava isso, meu amigo, é outra história. Pelo contrário, Deus punia o povo por conta disso, como aconteceu diversas vezes, e foi justamente por conta disso que o primeiro templo foi destruído, por causa da idolatria das pessoas. E eu vejo que a intenção do Vic Vanilla é chamar a atenção no Rodrigo Silva, né? Fazer um marketing aí para o templo que ele quer abrir, para reforçar essas crenças dele, essas crenças politeístas dele. O Rodrigo Silva, até aqui, apesar de outras alfinedadas, nunca respondeu o Vic Vanilla. Se deu mal, se a intenção do Vic Vanilla foi isso, foi atrair esse engajamento, atrair o público do Rodrigo Silva para ele. Se deu mal porque o Rodrigo Silva, eu creio que não vai responder. E a respeito... Bom, vamos lá, rapidinho. O Templo de Salomão foi feito. Depois, quando os babilônicos chegaram lá, destruíram. Ele foi reerguido depois. Com toda a humildade, eu pensei que o 3º templo seria... Não! Ixi! É por isso que eu estou falando. Ó, o primeiro templo de Salomão, depois ele foi quebrado quando os babilônicos entraram lá, e foi reerguido quando os cativos da Babilônia voltaram, na época do rei Dário. Depois concluiu-se com o resto na época de Nabucodonosor, construíram o segundo. Depois disso veio, como está na Bíblia Católica, por isso que eu falo, o livro de Macabeus conta muita coisa. Foi destruído parcialmente e depois teve o 3º templo de Herodes,
Quando eu vejo gente falando o terceiro templo, eu dou risada. Isso, livro de Neemias. Exatamente. O livro de Neemias conta aí o segundo templo sendo erguido. E depois quebraram, tá lá no livro de Macabeus e fizeram o terceiro. Tem gente que tá perdido. Quando eu vejo a pessoa até faz profecia, o terceiro templo, vixe, eu olho, eu dou risada. Dou muita risada, mas vamos lá. Posicionamento do Rodrigo Silva sobre isso, gente, é só você pesquisar aí nos podcasts, como eu mostrei aqui. Voltou. Nos podcasts, como eu mostrei aqui, nos programas de televisão do Rodrigo Silva, pregações, está muito claro o posicionamento dele. Não vai responder depois nenhuma de Vic Vanilla. Então vai ficar no vácuo. Se deu mal, se achou que iria ganhar repercussão ou que ia surfar no nome do Rodrigo Silva. E eu acho que qualquer novo convertido consegue refutar esse tipo de interpretação, que é só de alguém cego que quer acreditar naquilo que quer, né? Na verdade, ele quer abraçar as crenças que ele quer abraçar no seu devaneio. Bom, eu vou agora mostrar uma outra coisa. Achei esplêndido o comentário do Dionísio Souza. Eu vi que o Crente Ligado também colocou o mesmo conteúdo. Achei muito importante o comentário que foi feito lá. O Crente Ligado, dá parabéns também a ele. Agora, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês, rapidinho. Canal Tio Carpano, antes eu fazia podcast, que era o Vai Ver no Podcast. E no quarto podcast eu recebi a visita de quem? Aqui, ó. Petrucci Guzmão, meu amigo. Nosso irmão judeu. Ele é judeu. E eu fui conversar com ele. Eu falei, Petrucci, eu já tinha mostrado o Vic Vanilla, há muito tempo. Na época que eu fazia podcast, uma pessoa sugeriu eu trazer o Vic Vanilla aqui em casa. A pessoa tinha o contato dele e sugeriu. E todo respeito à pessoa do Vic Vanilla, né? Ele tem a opinião dele, ele é um cultista, mas como pessoa, tenho respeito à pessoa dele, embora que eu tenha a minha divergência teológica da dele. Mas eu respeito a pessoa dele como ser humano. E ele tem o direito de ser ocultista, enfim, ser da esquerda, do centrão, ele tem esse direito, né? Mas eu fiquei com um pé atrás quando essa pessoa entrou em contato comigo para chamar ele para o podcast. Na época ele não tinha ido no Inteligência Limitada, nenhum canto ainda. Eu fiquei meio assim, eu falei, deixa quieto. Aí trouxe o Petrucci Guzmão. Quem quiser, depois dá uma olhada nesse podcast. Tá no lucro já. Ele fala bastante coisa aqui. Só que eu quero mostrar para vocês. O povo aqui ficou curioso, hein, com o livro de Macabeus. Tem muita coisa, Tem bastante coisa. O Panda! Como que você tá, meu nobre? Opa, sério, não te pagou até hoje? Ô, Panda, aí é tenso, hein? Me chama no Zap depois pra gente trocar uma ideia, a gente fazer uma live junto. Quem não sabe, esse aqui era o ex-motorista do apóstolo Valdemiro Santiago, que ficou de receber uma grana aí. Se não me engano, era da época da pandemia, ou antes da pandemia, salvo engano. Nossa, até hoje não recebeu. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Difícil, né? Pão de Mel falou que não sabia dessa. Pra você ver. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Rapidinho. BBT, ajuda nós. Tem como? Isso. Põe na tela aí. Apesar que não vai aparecer imagem, mas é o áudio. Uma conversa que eu tive com o Petrucci Guzmão. Eu vou mostrar aqui na íntegra a conversa com ele. 4 minutos e 56 segundos. Vamos lá. Fala, Petrucci. Tudo bem contigo, meu nobre? Como estão as Esse judeu que eu mostrei, que eu fiz o podcast com ele. coisas? Espero que esteja tudo bem. Eu quero te mandar um vídeo e pedir a sua opinião sincera sobre ele, sobre esse conteúdo. Só uma pergunta aqui, só respondendo a pergunta aqui. O J. Neto perguntou, podia me passar a referência do livro de Macabeu? Está na Bíblia Católica.
Bíblia Católica, tá lá. É um dos 7 livros que não vieram para Bíblia Protestante. Lá conta. Não é que o livro seja falso. É porque ele não é inspirado pelo Espírito. Ele é um livro histórico. Inclusive, é um livro bem polêmico. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui o seu número. Ixi, para me anotar aqui. Eu vou passar o meu aqui, pronto, fica mais fácil. Eu vou passar o meu, você me chama, ô Panda. Me chama quando acabar aqui a live. Isso, Robson, um livro não canônico. Vamos lá. Sobre esse contexto, porque esse rapaz aí que é ocultista, ele se diz judeu, que fala em hebraico, e que Deus, ele aceita outros deuses. Escuta aí, depois você me diz o que tu acha da opinião dele, tá bom? Deus abençoe e forte abraço. Fala, meu irmão. Putz, eu tô numa correria aqui que você não faz ideia do tamanho, mas eu vou fazer assim. Eu tô saindo agora pra aula. Voltando, eu assisto o vídeo. Aí já te respondo. Vai ser mais tarde. Mas te respondo. Tá bom? Um abraço. Até mais tarde um pouco. Eu assisti. E tenho uma pergunta para te fazer e uma coisa para te falar. O rabiscado lá, ele acertou numa coisa. Elohim é plural, porque o singular é Eloá. Mas ele errou dizendo que o singular era ele. Ele é abreviação. Então, Petrucci, Então vocês entenderam, quando falou que Elohim é Deus dos deuses, é Deus no plural, mas com a abreviação. Isso é um assunto polêmico que abre uma brecha gigantesca para falar sobre trindade. E se vocês quiserem, algum dia eu faço um vídeo tocando nesse assunto, porque é um assunto tenso, viu? Bem espinhoso. pelo que a gente aprende, com base na Bíblia, o judaísmo é uma religião monoteísta. Não segue Baal, Azera, enfim, Moloque. E ele fala que segue. Então, é tipo assim, com o que a gente vê na Bíblia vai de encontro. E ele fala que o judaísmo segue isso. Não sei de onde que ele tirou isso. Desde a Babilônia, o exílio na Babilônia, como povo, não vou dizer como indivíduo, porque cada um é cada um, mas como povo, os judeus nunca mais seguiram outros deuses. Tá? Como eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Cada um vai fazer o que achar que deve fazer. Vai fazer o que acha que está certo e assim por diante. Mas como povo, isso não aconteceu mais não. Então, meu amigo, isso daí pode até ser um templo antigo, alguma coisa assim. Época de Salomão. De qual época ou de quem estava por lá naquela época. Tá? Mas isso daí não condiz com a realidade, não. Não mesmo. Bom, em todas as sinagogas que eu frequentei e que foi uma quantidade razoável, desde da reformista até a ortodoxa, né, eu passei por algumas, não me lembro disso daí, não. Essa daí não teve. Realmente eu não me lembro dessas coisas, não. Isso daí alguém pode ter feito alguma coisa, sei lá eu, do jeito... Como eu disse, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser, tá? Mas o povo, não. O povo, desde a Babilônia, nunca mais seguiu idolatria. Inclusive,
Esse foi um dos problemas com o Jesus. A questão de idolatria. Dizer que ele era Deus e etc. Ele está dizendo isso por ser um judeu. Então, como ele explicou outra parte, eu fiz questão de deixar a fala dele como que um judeu pensa sobre Cristo. É lógico que a ideia dele é oposta à nossa, mas como ele teve muito respeito, então eu decidi colocar aqui também a fala dele, né, sobre a visão sobre Cristo. Que ele ser o Messias, cada um tem a sua opinião. Na época, o Rabi Akiva havia falado que uma outra pessoa era o Messias, tá? Então, não é tão absurdo isso daí. Mas dizer que ele era Deus, e aí sim, aí o negócio meio que pegou. Para um judeu, isso é uma blasfêmia, para vocês verem como que os judeus não aceitam outros deuses. E né, a visão do judeu, Cristo pecou em dizer que é Deus. Imagina se vai aceitar Baal, Azera, Astarute, Moloque. Meio que pegou pesado, sabe? Aí foi meio complicado o negócio. Mas não, o judaísmo não segue, não. Tem vários jeitos de seguir a Deus. Mas é só um. Bom, tá aí o áudio do Petrucci. Agradeço mais uma vez o Petrucci ter respondido a gente, como ele é um judeu e tem amplo conhecimento e fala hebraico. Eu fui direto da fonte perguntar, e aí, procede ou não? E tá aí, né? Vic Vanilla passou uma vergonha, foi desmascarado, e eu acho que se o Vic Vanilla quisesse debater com um judeu mesmo sobre esse assunto, vai ficar feio pro lado dele. Se ele quiser, inclusive, a gente até promove o debate, sem problema algum. Sem problema algum. A gente faz o debate do Petrucci e o Vic Vanilla. Porque como eu não tenho um conhecimento em hebraico aprofundado, para mim, mas o Petrucci eu acho que iria numa boa. Se ele quiser, se ele aceitar, pimba na gorduchinha, né? E agora, como que fica a situação? Mais uma vez eu venho imensamente agradecer o carinho e atenção de todos que me acompanharam até aqui. Este conteúdo não tem como objetivo caluniar, injuriar ou difamar qualquer pessoa citada. Apenas trazer informação com aquele toque de humor. Os links dos vídeos relacionados vou deixar no card e também no comentário fixado aqui embaixo. Até um próximo vídeo. Fui!